Então, crianças, tudo bem com vocês? E hoje, na aula de matemática, nesse primeiro momento, a gente vai aprender sobre medidas, unidade de medidas não padronizadas. Que medidas são essas, Pro? São o palmo, o passo, o pé, a polegada. Então, essas medidas, a gente ainda usa nos dias de hoje. Mas antigamente elas eram mais utilizadas. Por quê? Porque os povos antigos não tinham as unidades de medidas padronizadas, ou seja, aqueles instrumentos que fazem medidas exatas em qualquer lugar do mundo, como por exemplo a régua, o que mais? A trena, o quilograma, a grama. Então, com o passar dos tempos, criou-se a necessidade de criar medidas fixas para facilitar a vida das pessoas. Mas hoje, na aula de hoje, a gente vai aprender que nem sempre foi assim, que eles utilizavam essas formas de medida no seu dia a dia. Então, vamos aqui agora a atividade do livro, do caderno integrado. Então, aqui, a prova vai ler para vocês. Olá, crianças! Hoje iremos estudar as unidades não padronizadas de medida, ou seja, o dedo, o braço, o palmo, o passo e o pé. Você sabia que podemos utilizar muitos objetos para medir até partes do nosso corpo? O pé, por exemplo, pode variar de pessoa para pessoa, portanto, não tem um padrão. Agora vou chamar nossos amigos colaboradores para nos dar muitas dicas que irão ajudar na resolução das atividades. Então, olá, amiguinhos! Hoje vou dar umas dicas sobre algumas unidades de medidas não padronizadas. Fiquem atentos às dicas. Vou apresentar para vocês algumas unidades de medidas que não têm padrão, que não são padrão. Então, o palmo, o passo, o pé e a polegada, como a Pro já falou anteriormente. Então, podemos fazer estimativas, do comprimento de objetos utilizando as mãos e os pés. Também, quando medimos com as mãos, usamos a palma da mão. O palmo é a distância máxima entre o dedo polegar e o dedinho. Então, quando usamos os pés, podemos usar os pés ou a medida do passo. Essas medidas não são fixas, ou seja, não tem um padrão, variam de pessoa para pessoa. Então, aqui tem uma curiosidade que aqui diz o seguinte, que é possível estimar, medir e comparar usando referências de medidas como o palmo, os pés, a altura e o barbante. Então, vamos agora à atividade. Olá, amiguinhos e amiguinhas, eu também sempre vou estar por aqui dando umas dicas para vocês. A professora Ana pediu minha ajuda para medir a sala de aula. Eu utilizei uma unidade de medida não padronizada, já que ela não tinha uma unidade de medida padrão. Então, observa a figura da planta da sala e me ajude a escolher a melhor medida para verificar o comprimento da sala. Então, aqui, observem aí. Agora que você aprendeu quais são as unidades de medidas não padronizadas, mais utilizadas, ajude o vovô Zelino a escolher a medida de maior comprimento para ajudar a professora Ana a medir a sala mais rápido. Então, a medida mais adequada é qual? É letra A, o palmo? É letra B, o passo? Ou é letra C, o pé?
Então, agora aqui, na questão número 2, observem a imagem da sala e vejam que na lateral direita tem umas barras coloridas aqui, ó, onde está apontando a seta. Então, cada pedacinho desse aqui corresponde a um passo do vovô Zelino. Então, aqui, ó, cada cozinha dessa representa um passo. Então, vamos agora aqui à atividade. Quantos passos o vovô Zelino deu na lateral esquerda? Aqui. E agora, se juntar os passos que ele deu lá na parte direita e agora a gente também contar a parte esquerda, quanto é que a gente vai encontrar, né? Quantos passos ao todo a gente vai encontrar? Letra A, 10, letra B, 13, letra C, 12, letra D, 15. Marquem aí um X na alternativa correta. Então, prestem atenção. Se aqui tem essa quantidade de passos, aqui também vai ter a mesma quantidade de passos que aqui. E a resposta vai ser a soma dessa quantidade com essa aqui. Tá bom, crianças? E agora aqui, vou precisar medir a lousa para colocar um painel. Mas não tenho nenhuma unidade de medida padronizada na sala. Ou seja, ela está dizendo que não tem um metro para medir, que não tem régua. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai usar uma unidade de medida não padronizada. E qual será a melhor? O passo, o pé ou o palmo? Então, o que é que vocês acham? Qual é a melhor forma dela medir aqui? E agora aqui na questão número 3, como a lousa não é um objeto tão grande como a sala de aula, posso usar uma unidade de medida menor que o vovô Zelino utilizou para medir o tamanho da sala. Então, observe as unidades de medida com a mão e qual a medida mais curta. Então, vocês vão marcar aqui um X na alternativa em que a medida da mão é mais curta. 19 centímetros é mais curto, 5 centímetros ou 10 centímetros. E aqui, eu escolhi o palmo para medir a lousa. Essa unidade de medida me deu mais agilidade para concluir o trabalho. Agora, observe as barras coloridas indicadas pela seta abaixo da lousa. Cada uma representa um palmo. Cada cozinha dessa é um palmo. E agora, conte quantos palmos mediu a lousa e marque a resposta correta. Então, vamos marcar um X aí, tá? Então, olá, amigos. As respostas da questão 5 são pessoais, pois as medidas são variáveis de acordo com o tamanho da mão e do pé de cada pessoa. Isso mesmo. Isso aqui, essa questão aqui, vocês vão tirar a medida aí da mesa que tem na casa de vocês. Então, vai medir todos os lados dela com o palmo e vai colocar aqui quantos palmos que possui a mesa da casa de vocês. E aqui na letra B também, vocês vão pegar uma cadeira aí na casa de vocês e vão contar quantos palmos mede o assento, essa parte aqui, ó. Então, conta todos os lados, mede todos os lados. Então, coloca aqui a quantidade. Até o nosso próximo encontro, amiguinhos. Gostaram da aula de hoje? Muito legal, né? A gente descobriu que existem muitas formas de medir as coisas, né? Inclusive, a gente pode medir com nossas partes do corpo,
Pode medir com as braçadas, né? Com o pé. Muito legal, né, crianças? Então, tchau, tchau. Até a próxima aula.